Ministro Abraão Vicente, muito obrigada por receber a ONU News. Eu gostava de saber, primeiramente, quais são as principais ações de Cabo Verde para a promoção da economia azul, esse tema tão importante que terá espaço central durante a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite e pela oportunidade de ter Cabo Verde no espaço. Cabo Verde tem desenvolvido um plano muito bem estruturado, dado que Cabo Verde basicamente não tem alternativa ao mar, não tem um plano B. Cabo Verde não é daqueles países continentais que pode voltar a costa ao mar e não estar interessado. Portanto, nós temos um plano nacional, um plano estratégico para o desenvolvimento da economia marítima, centramos na Ilha de São Vicente toda uma estratégia nacional de criar uma espécie de hub marítimo, onde temos um tripé ligado ao ensino e à investigação oceanográfica, com o EMAR, a Escola do Mar, o Instituto de Investigação Marítima, que é o IMAR, e a Universidade do Atlântico, que esse tripé chamado Campus do Mar, está vocacionado essencialmente para o ensino das profissões ligadas ao mar. Também em São Vicente temos toda uma cadeia de valor que começa na construção naval pesqueira, nos portos, na gestão dos portos, na construção naval e reparação naval industrial, e toda a economia voltada para as marinas e para a gestão da orla marítima. Mas é no Centro Oceanográfico, com o qual temos uma parceria muito grande com a Geomar, muito específica e muito concreta com a Geomar, o programa de pós-graduação com o ASCAL, que faz com que Cabo Verde, de facto, de uma certa forma, seja um dos países pioneiros em África, mas eu acredito também um dos países no mundo que tem, de uma forma muito clara, esse forte investimento necessário na economia marítima. Além disso, multiplicam-se as parcerias e as assistências técnicas, tanto com o Banco Mundial, o BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, como com universidades e instituições internacionais, no sentido de melhor conhecer o nosso mar e melhor tirar também o proveito económico, sempre numa escala sustentável. Cabo Verde também irá avançar ainda durante a Cimeira dos Oceanos, a assinatura com o White Foundation de um acordo de gestão da nossa área marítima, nomeadamente avançar com o mapeamento da nossa zona marítima e da profundeza de toda a extensão da nossa costa, avançarmos para a reserva de 30% das nossas águas da nossa zona económica exclusiva para a zona de não pesca e não exploração intensiva, e a ideia de manter toda a nossa zona económica exclusiva 100% sustentável em termos da sua exploração. Cabo Verde também tem desenvolvido nos últimos anos, conseguimos mapear e oficializar, digamos assim, a concretização e a apresentação de pelo menos 25 reservas naturais, inclusive zonas marinhas, reservas marinhas. Portanto, Cabo Verde está ciente de que sem uma exploração sustentável dos oceanos, dificilmente o país terá futuro, mas de uma forma mais global, o mundo não tem futuro sem uns oceanos saudáveis e sem que essa consciência seja partilhada por todos os países. Se os oceanos ocupam mais de 70% do território do globo, da Terra, em Cabo Verde ela representa 90,3%. Isso significa que nós temos uma responsabilidade própria como país, mas também teremos uma responsabilidade própria na Cimeira dos Oceanos. Embora sejamos um pequeno Estado insular, somos um grande Estado oceânico, digamos assim, e teremos a responsabilidade de levar a preocupação que eu queria partilhar pelo sistema das Nações Unidas quanto à investigação, ao desenvolvimento sustentável e à necessária reserva de áreas marítimas para a exploração, para a recuperação e regeneração dos oceanos. Também Cabo Verde, como é óbvio, defende a agenda internacional de reserva das águas internacionais como património da humanidade. Eu creio que é preciso avançar rapidamente nesse processo, no sentido de nós percebermos que as águas não fora das zonas territoriais, arquipelágicas, costeiras e das zonas económicas exclusivas dos países são de interesse também das nações e devem ser preservadas principalmente para promovermos a preservação das espécies que ainda temos e evitarmos a grande extinção em massa que se adivinha devido às alterações climáticas e devido à essencialmente ação do homem sobre o território marinho.
Ministro, Cabo Verde depende muito do setor do turismo. Como garantir que o setor do turismo, eu estou aqui a falar de mergulhos, dos turistas que deixam plásticos nas praias, até dos passeios em alto mar, como garantir que esse setor seja aliado nesta causa da defesa da vida marinha, do fim à poluição de plástico e deixe de contribuir para a poluição dos oceanos? Sim, mas eu gostaria de colocar primeiro o setor das pescas. O principal poluidor do oceano é a grande indústria das pescas. Se as Nações Unidas fugirem nesse aspecto e se os grandes países fugirem desse aspecto, temos um problema. Quem mais polui com redes de plástico e quem mais polui e quem mais estraga os oceanos com o depósito em alto mar de grandes quantidades de combustíveis, de lixo produzido pelos navios industriais, é a indústria da pesca. Se fugirmos disso nessa semana, estamos a ser pouco sérios. Agora, Cabo Verde, como um pequeno país, com as condições que tem para o turismo, depende grandemente do desenvolvimento do turismo e é por isso que nós estamos a regulamentar não só a exploração das zonas costeiras, a preservação dos corais, a preservação do ecossistema perto das costas, como defendemos absolutamente uma estratégia mundial que será, obviamente, abordada a nível nacional, de limpeza dos oceanos quanto aos oceanos. E quanto à presença do plástico, já se sabe que já se encontrou microplástico no mais profundo abismo dos oceanos. Isso é preocupante. Agora, nós defendemos que não é atacando o turismo, é regulamentando o turismo, é criando as condições para a transição de hotéis verdes, de práticas sustentáveis, de mergulho sustentável, de proibição de pescas de determinadas espécies, como são os nossos gigantes, as baleias, os tubarões, as orcas, os golfinhos, a proibição taxativa, nomeadamente nos países mais desenvolvidos que o praticam numa escala industrial, para que os pequenos países como Cabo Verde, como São Tomé, como as Seychelles, como os pequenos estados solares, não sofram de facto as brutais consequências da sobreexploração dos oceanos. E é por isso que nós também defenderemos na Cimeira de Lisboa uma ação conjunta e uma estratégia conjunta nos pequenos estados insulares, com vista a essa consciencialização mundial de que sim, reconhecemos o papel dos oceanos no fornecimento de alimento à população mundial. Defenderemos, obviamente, um alargamento da aquacultura controlado, com condições sanitárias que o permitam fazer sem prejudicar as espécies, mas também sem prejudicar a saúde humana. Mas é fundamental percebermos e abordarmos o plástico na sua maior profundidade e, se for necessário, tocando os grupos de interesse económicos que, de certa forma, não têm interesse que os debates sejam feitos nessa profundidade. Portanto, a questão do plástico interessa muito, é preocupante. Contudo, é preciso que seja feita na sua dimensão também económica, porque não é o talher e o garfo e a palhinha de plástico o principal responsável. Claro. Portanto, é fundamental que a abordagem seja de facto holística, seja intensa, seja na profundidade necessária para que não estejamos a perder tempo durante uma semana de cimeira em Lisboa. É fundamental abordar a limpeza dos oceanos, a reciclagem dos plásticos e dos materiais recolhidos nos oceanos e é fundamental abordar a necessária contribuição extra que os países mais envolvidos devem dar para que países costeiros como Cabo Verde possam recolher e tratar os lixos internacionais devido às correntes marítimas vêm dar às nossas praias. Senhor ministro, o senhor falou uma coisa muito interessante agora, né? Que ninguém quer perder tempo, ninguém quer perder uma semana só com conversas, com debates e sem ação. Qual a expectativa que o senhor traz aqui para Lisboa? De que depois de 2 anos de espera, essa conferência era para ter sido realizada há 2 anos, essa espera criou ainda mais, digamos, ansiedade, né? Mais movimento à causa dos oceanos. O senhor acha, qual que é a sua expectativa aqui em Lisboa? Que essa conferência de fato trará algum diferencial para a causa da vida marinha? Não, chama atenção, é um bom momento de marketing, publicidade, pedagogia, partilha de conhecimento, mas é fundamental que as Nações Unidas liderem a tomada de medidas concretas. Portanto, as nossas expectativas são as maiores. Numa primeira fase, a nossa expectativa de partilha e transferência de conhecimento por parte dos maiores centros de investigação para que os centros menores localizados em países periféricos, como é o caso de Cabo Verde,
em país subdesenvolvido como são as ilhas espalhadas pelo mundo, mas também no caso da África e dos países da costa ocidental, a partilha do conhecimento é fundamental. O combate pelos oceanos faz-se com conhecimento científico a partir das universidades, a partir dos laboratórios, mas também faz-se com a incorporação do conhecimento que é incorporado e cujos maiores portadores são os homens e as mulheres que trabalham no mar. É fundamental ter essa perspectiva de que nós, como decisores, podemos pensar, planificar, ter os conhecimentos todos, mas é fundamental envolver a sociedade civil dos países, envolver as comunidades das costas, envolver os agentes económicos e criar essa consciência muito clara. Não há futuro sem oceanos saudáveis. A degeneração da saúde dos oceanos põe em causa a saúde do planeta, põe em causa a saúde mesmo dos Estados mais desenvolvidos. A segunda expectativa é que haja transferência de recursos para os países em via de desenvolvimento, porque os oceanos, apesar de haver zonas económicas exclusivas, apesar de haver delimitação de fronteiras, entre aspas, e de plataformas continentais, de plataformas das zonas económicas, o oceano não tem fronteira. Quem polui, se Senegal, Burkina Faso, se Senegal, Gana, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Golfo da Guiné polui, nós temos as consequências. Se Portugal polui, temos as consequências. Se Noruega polui, temos as consequências. Se Estados Unidos polui, temos as consequências. Se Brasil polui, temos as consequências. Portanto, aqui é definitivamente uma temática que é preciso ação global. Agora, é preciso distinguir os grandes poluidores e os grandes predadores devido ao volume das frotas industriais de pesca, devido aos volumes das plataformas de exploração dos materiais não vivos presentes nos oceanos. E é preciso compensar países, como é o caso de Cabo Verde, que precisam aprofundar a sua investigação científica. Nós temos o caso do Centro Oceanográfico, que nós colocamos à disposição do continente, mas à disposição das comunidades científicas, para ser a plataforma no Atlântico Nordeste de investigação e partilha de dados científicos que só com a sua acumulação e a sua recolha contínua farão sentir existir. Nós, digamos que essa cimeira entra naquele pressuposto de não prometas revolução que não tenhas intenção de cumprir. E essa revolução, no sentido de proteção dos oceanos, só irá acontecer com o engajamento de todas as nações, com o engajamento financeiro, económico das nações, em colocar as pessoas certas a liderar os dossiês certos, porque aqui muito mais que colocar a vez de cada país, os técnicos, os expertos de que organização, é colocar pessoas que de facto tenham conhecimento e tenham a vontade de promover esse grande diálogo internacional e colocar em prática uma estratégia de facto de limpeza dos oceanos dos plásticos, de reservas naturais que permitam os ecossistemas reproduzirem e regenerarem, práticas que envolvam as comunidades locais para a preservação das zonas costeiras e marinhas, o desenvolvimento dos esportes náuticos, o desenvolvimento de zonas de energias verdes nos portos e nas cidades, enfim, a exploração das energias limpas produzidas através do mar ou produzidas no mar a partir de energias verdes. Temos aqui um emaranhar de estratégias, há vários documentos que mostram como estamos a ficar definitivamente sem tempo. E se a Cimeira de Lisboa não for uma cimeira consequente e se não sairmos de Lisboa com um pacto igual ao Pacto Climático de Paris, provavelmente os eventos, a Conferência Geral, os side events, será absolutamente uma perda de tempo.